verso 37, por favor. João capítulo 7, verso 37, até o verso 39. Quem já chegou, diga amém. Quem não chegou porque o celular travou, diga misericórdia. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, e quem está preparado para a festa, diga amém. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, diga de dentro para fora, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Nós estamos nessa série falando sobre a obra do Espírito Santo em nós. E essa obra que gera intimidade com Deus. Nós estamos falando sobre intimidade. Nós estamos falando sobre sensibilidade no nosso espírito. Nós estamos falando sobre a resposta que sai de dentro de nós, um amor que sai de dentro de nós, uma paixão que sai de dentro de nós pelas coisas de Deus. Uma paixão que não pode ser negada, uma paixão que não pode ser contida, um fogo que arde no nosso coração, e como diz a palavra, esse fogo nunca pode se extinguir. É o fogo da paixão por Deus. É interessante quando se oficializa o trabalho no tabernáculo de Moisés, no altar de sacrifício. A Bíblia fala que o fogo que queima no altar de sacrifício é um fogo que veio de Deus. O fogo que deve queimar no nosso coração é um fogo por uma paixão por mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais comunhão com Deus, eu quero mais sobrenatural, gente. Eu falei para você na terça-feira passada, eu não quero mais olhar para as pessoas e dizer eu queria tanto aquilo que o fulano de tal tem. Eu queria experimentar tanto aquilo que o fulano de tal tem. Senhor, chegou a minha hora, é hoje, aleluia, chegou a minha hora, eu quero, eu preciso, eu me lanço mais. Esteja pronto para responder mais prontamente à voz do Espírito Santo, gente. Esteja pronto para ser mais rápido para responder a Deus. Nós estamos sendo preparados para que a gente possa responder, identificar a voz do Espírito Santo e responder rapidamente. E a gente tem falado de 1 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, na Bíblia a mensagem que diz a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. O grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. É isso que Deus quer, gente, uma amizade profunda, não algo superficial. Falei para você terça-feira passada, acabou o tempo de superficialidade na nossa vida. Deus está nos levando para águas profundas, aleluia. Ele está nos guiando, Ele está nos conduzindo. Olha só essa outra passagem, Provérbios capítulo 3, verso 32 na Bíblia Viva, fazendo uma comparação entre o perverso e o justo. E aqui Salomão escreve, Deus reserva a sua amizade mais profunda para os justos, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que têm a consciência da justiça, para aqueles que foram colocados em posição de justiça, que não valorizam mais a sua justiça, mas se agarram à justiça de Deus. Cristo Jesus, Ele é a justiça de Deus, Ele é a nossa justiça. Por causa dEle, nós podemos nos aproximar. Gente, quando nós estamos falando sobre justiça, nós estamos falando sobre o direito que eu e você temos de nos aproximar de Deus de cabeça erguida. Justiça não é somente uma posição em Deus. Justiça é essa posição, portas abertas, para que eu e você possamos nos aproximar de Deus. E o nosso chamado nessa noite é: se aproxime de Deus, se aproxime de Deus, se aproxime de Deus. Atenda a Deus nesse momento, aleluia. Eu fui até legal, hein? Pastor Fragai já ia falar que era o diabo, aleluia. Não é verdade? Aleluia. Se aproxime de Deus.
Por meio da graça, eu e você podemos nos aproximar de Deus. Ele nos convida, gente, acheguemo-nos. Acheguemo-nos. Deixa eu contar uma experiência muito legal. Eu estava lá na África do Sul, eu estudava na África do Sul, lá na Rema. E aí sempre o pessoal falava assim, olha, cuidado com o pastor Ray, quando ele acaba o culto, ele já tem que sair, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não chega, não fala com ele. Quando ele vier dar aula aqui na escola bíblica, não tenta falar, porque ele já tem que sair, já tem que ir, coisa e tal. Então a gente tinha um medo, o pastor Ray era o pastor presidente lá da Rema, a gente tinha um medo dele. E uma vez, eu me lembro de 2004, eu voltei para o Brasil, depois voltei para a África do Sul. Aí comprei uma estatuetazinha do Rio, daquele do Cristo Redentor, e aí tinha um pastor associado, que era o pastor Harold Black. Eu falei, pastor Harold, o senhor pode, por favor, entregar esse presente para o pastor Ray? Claro, sem problema nenhum. Beleza, entreguei. Um tempo depois esqueci. Eu já ministrava na Rema, e aí um dia acabou o culto, a gente está conversando assim, e eu fui para trás da plataforma, o pastor Ray já tinha saído, quando de repente eu vejo, está ele voltando com os seguranças dele. Aí ele chega diante de mim assim, obrigado, hein? Eu não sabia se eu podia falar, se eu não podia falar, eu não sabia o que fazer. Porque a recomendação era, não se aproxime. E agora, o que eu faço? Eu não sei se eu falava português, eu não sei se eu falava inglês, eu não sabia o que responder. Eu falei, ok. E muitas vezes não é assim que a gente se porta diante da presença de Deus. A gente muitas vezes não sabe se portar diante da presença de Deus. Simplesmente pelo fato de que você não sabe que você, ou eu, podemos nos aproximar de Deus. Ele é teu pai. Diga aí para a pessoa que está do teu lado, ele é teu pai. Você pode se aproximar. Aproximemo-nos, acheguemo-nos ao trono da graça, onde você consegue encontrar em tempo oportuno graça e misericórdia. A graça é a própria ação de Deus. Quando nós Aleluia. Gente, Deus sempre toma o primeiro passo. Deus toma o primeiro passo, você toma o segundo passo. Deus toma o primeiro passo. Quando Ele fala para você se achegar, é porque Ele já se achegou. É porque Ele tomou o primeiro passo. Não é você toma o primeiro passo, Ele dá um passo para trás. Você dá um segundo passo, Ele dá 3 passos para trás. Deus não está correndo de você. Deus está correndo para você. Aproximemo-nos. Na nossa vida de oração é aproximação. A nossa vida de devoção a Deus é aproximação. A nossa vida de leitura da palavra é aproximação. Quando você estiver lendo a palavra, pode dizer para Deus, Deus, estou chegando. Estou me aproximando. E você vai ver que a presença e a manifestação da presença de Deus, aquele senso gostoso da presença de Deus, aquela proximidade do Espírito, você vai ver que vai começar a ficar mais nítido na sua vida. E até quando você estiver no Uber, você vai sentir a presença de Deus, aleluia. Graças a Deus. Olha só o que diz Salmo 25, verso 12 a 14, diz, o Senhor ensinará, também na Bíblia Viva, pessoalmente, o caminho certo ao homem que obedece a Ele. Tal homem viverá cercado pelas bênçãos do Senhor, e sua família possuirá a terra. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas, Ele revela os segredos dos seus planos. A essas pessoas. A palavra respeitar ali é a palavra temor. E temor não é nada mais, nada menos do que valorizar. Valorizar não é nada mais, nada menos do que responder. E responder é o que a palavra adoração quer dizer. O Senhor é amigo chegado de quem adora Ele. Porque Deus procura verdadeiros adoradores, pessoas que o respeitem. Porque quando Deus diz, faz, aquela pessoa que respeita, obedece. Segue. Não conta os custos, não fica contando moedinha para poder saber se vai dar ou se não vai dar. A pessoa que respeita e valoriza a Deus se joga no relacionamento. Eu estou falando contigo que respeita a Deus, eu estou falando com você que adora a Deus. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Abre comigo em Gênesis capítulo 5.
Vamos ver o exemplo de um homem que respeitava a Deus. Um homem que se envolvia com Deus. Um homem que é daqueles que, uau, esse podia ser eu. É igual quando você vê eu às vezes fico olhando para uma música, o pastor Bernet às vezes faz uma música, eu falei, caramba, cara, podia ter escrito uma música como essa. Aí você vê um livro, estou escrevendo um livro, podia ter escrito um livro como esse, cara. E essa pessoa que a gente vai ver se chama Enoque. Quantos aí já não pensaram, caramba, esse podia ter sido eu, queria ter sido transladado assim como Enoque, aleluia. Principalmente quando você está no tempo de crise, é aí que você pensa mesmo, né? Podia ser arrebatado agora, Jesus. Mas olha só o exemplo de Enoque. Gênesis capítulo 5, verso 21 diz que Enoque viveu 75 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Você está vendo que é algo contínuo? Andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Enoque não andava com Deus, depois ficava deprimido e parava. Enoque não andava com Deus e depois ficava chateado com Deus e parava. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque continuou andando com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Verso 23, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Essa palavra tomar aqui é uma palavra interessante, porque tem o sentido de comprar. Tem o sentido de adquirir, tem o sentido de propriedade exclusiva. Está lembrando de algum verso que fala de propriedade exclusiva? A Bíblia diz em Pedro que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos comprados para experimentar o que Enoque experimentou. Nós fomos comprados para andar com Deus, aleluia! Para andar com Deus. A palavra diz aqui, a palavra em hebraico aqui, laquer, significa ser comprado no sentido de propriedade. Olha só o que significa casar. É como se Enoque já tivesse feito uma aliança com Deus. É como se Enoque fosse casado com Deus. E assim Enoque andou com Deus, em aliança. Como é que Enoque andou com Deus? Em aliança com Deus. Deus, eu não te largo, não importa o que esteja acontecendo, eu não te largo, eu não te deixo, eu não abro mão daquilo que tu tens para mim. É assim que nós devemos andar. Nós somos aliançados com Deus, Deus é aliançado conosco. E Enoque andou com essa perspectiva, com essa consciência de aliança. Enoque tinha uma aliança com Deus. Essa palavra andar tem o sentido de ser tão próximo que Enoque andava de mãos dadas com Deus. Enoque andava tão próximo de Deus, capaz de pegar nas mãos de Deus. Uau! Eu me lembro de Moisés, que via Deus face a face. E é isso que cada um de nós pode experimentar no nosso dia a dia. Um Deus que se revela face a face, um Deus que se faz presente, um Deus que quer andar com você. Hebreus vai nos explicar como é que Enoque andou com Deus. Vá lá comigo em Hebreus capítulo 11. Você conhece muito o verso 6, e eu estava dando uma olhadinha, a gente cita o verso 6, e muitas vezes esquece que o verso 6 está ligado com o verso 5, aleluia, graças a Deus. Olha só, o verso 6 é uma continuação do verso 5. Nós estamos falando de Enoque. Enoque foi tomado, Enoque foi comprado. Ele foi resgatado. Enoque foi feito propriedade exclusiva de Deus. Como? Diz no verso 5 em Hebreus capítulo 11 que pela fé, diga pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da trasladação obteve testemunho de haver
agradado a Deus. Aí vem o verso 6. Então, de fato, eu entendo, diz o escritor de Hebreus, que sem fé é impossível andar com Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra agradar aqui no grego tem o sentido de ser aceitável. Olha só que interessante. Você entregar um presente que a outra pessoa não quer, a pessoa até recebe, mas nunca usa. Quem já deu presente assim? Quem já recebeu presente assim? Obrigado, viu? Nunca vou usar, tá pensando? Não vou usar nunca. Quando Enoque andou com Deus, o que me diz aqui é que quando Enoque andava pela fé, Deus estava de braços abertos, dizendo: vem meu filho, anda comigo todos os dias, vem andar comigo. É o convite de Deus para mim, para você: vem andar comigo, vem experimentar dessa dimensão sobrenatural. E o escritor de Hebreus começa a ensinar para a gente que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quem anda com Deus, quem tem relacionamento com Deus, deve crer que Ele existe. É óbvio. Para o escritor aos Hebreus, isso é quase que óbvio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que anda com Deus, que tem relacionamento com Deus, não está se envolvendo com uma coisa, está se envolvendo com uma pessoa. Deve crer que Ele existe. A King James diz assim: deve crer que Ele é. Quem é Deus? Essa é a pergunta. Quem é Deus, pastor? Um ser infinito, transcendente, imutável. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Ele é meu amigo mais chegado. Ele é o meu Senhor, Ele cuida de mim. Quando eu me relaciono com Ele, a primeira coisa que eu tenho que saber é quem Ele é. Ele não é contra mim. Ele é meu amigo mais chegado. Ele é o meu Senhor. Ele dá direção para a minha vida. A gente já viu isso quando a gente falou sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o meu mestre. O Espírito Santo é o meu professor. O Espírito Santo é quem me guia. Aquele testemunho que nós temos aqui no nosso espírito é em conjunto com o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Pela fé, nós precisamos acreditar nisso. Que o Espírito Santo fala comigo e fala contigo. O Espírito Santo não fala só com pastores. O Espírito Santo não fala só para aqueles que têm os 5 dons ministeriais. O Espírito Santo não fala só para quem sobe na plataforma. O Espírito Santo fala com qualquer filho de Deus que esteja atento a ouvir a voz dEle. Fala comigo e contigo, glória a Deus. Pela fé, Enoque andou com Deus. A fé, gente, vem por... Olha só que interessante. A fé vem por ouvir, e por ouvir o quê? A palavra de Cristo. E essa palavra, no original grego, significa rema. E rema não é somente uma palavra proferida. Rema é a palavra viva proferida. Quando fé vem, é porque Deus disse. Quando fé vem, é porque Deus disse, porque Deus falou com você. Você não vai aprender a andar pela fé somente ouvindo o pastor Rafa pregar. Nós só aprendemos a viver pela fé quando nós nos lançamos num relacionamento com Deus e nós ouvimos Deus falar com a gente. Eu não canso de dizer isso aqui. O nosso papel aqui, como pregadores, é facilitar, é te ajudar para você poder ouvir a voz de Deus. Não tente trocar a voz de Deus pela voz do pregador, não, gente. Não tente. Ouça a voz de Deus aí onde você está, aí na sua casa. Ouça a voz de Deus falando com você. Deus fala ao teu coração. E a fé vem quando a gente ouve Deus falando. É muito diferente se uma pessoa na rua vier para mim e falar assim: ó, estão distribuindo um negócio gratuito lá. Passa lá para pegar, é promoção, estão distribuindo o carro do pastor Marquinhos lá, pode ir lá. Não sei quem é que está falando comigo. Agora, se a Ana, esposa dele, que eu conheço, vier para mim e falar: olha só, Marquinhos está no carro dele lá, você quer? Pode ir lá pegar. Olha a diferença.
Pastor Marquinhos disse que está distribuindo ticket para Miami, aleluia. Olha a diferença, olha a diferença. Aquele que se achega a Deus, aquele que se aproxima, aquele que quer andar com Deus, deve crer que Ele é. E Ele é o que Ele é, imutável. A palavra dEle não volta vazia. O que Ele colocou no teu coração vai se cumprir. Se você não colocar empecilhos para que aquilo não se cumpra, vai se cumprir. Alguém grite comigo, vai se cumprir. Diga a palavra de Deus, não volta vazia. Aleluia. Esse é o tipo de relacionamento que a gente quer. Esse é o tipo de relacionamento que Deus comprou você para ter com Ele. O tipo de relacionamento que Enoque teve com Deus. O relacionamento então que Enoque teve com Deus era no conhecimento de quem Deus é. Deus se revelando a ele, gente. Na certeza de que Deus recompensa quem o busca. Quem o busca. Não é quem busca as coisas que Ele tem para dar. Deus, Ele é galardoador, Ele te recompensa. Mas a primeira e maior recompensa que Ele tem é a própria presença dEle para vocês. Os levitas não conseguiram entender isso. Mas todo mundo tinha tribo, todo mundo tinha terra. Quando dividiram a terra de Canaã, dividiram lá tudo bonitinho, todo mundo tinha uma porção. Os levitas não tinham, não. Deus disse para eles: eu vou ser a porção de vocês. Eu vou ser a porção. Enquanto todo mundo tem terra natural, vocês têm a minha presença sobrenatural, agindo com vocês e através de vocês. Por isso os levitas iam na frente, porque o sobrenatural tem que ser o carro-chefe da nossa vida. Por causa do sobrenatural, o natural foi criado. Uma palavra sobrenatural de Deus pode sustentar o nosso natural. Nós somos um povo chamado para ser um povo sobrenatural. Você tem que sair daqui sabendo que você é sobrenatural. Pastor Hélio sempre fala para a gente: você não é natural não, gente. Você não é natural. Esse corpo que nós usamos não é a nossa existência. Nós somos um ser sobrenatural. Nós estamos aprendendo a liberar a presença do Espírito. Aleluia. A presença do Espírito Santo que invade as nossas casas, que invade o nosso trabalho, que invade essa igreja. Você tem conseguido experimentar, que a gente está experimentando uma nova fase aqui na igreja? Não é porque os pastores têm aberto o seu coração para Deus, não. É porque a igreja tem aberto o seu coração para Deus. Você faz parte disso. Vem para cá para ser contribuinte, aleluia. Vem para cá para liberar a presença de Deus que está dentro de você. Então a base da nossa fé é o nosso relacionamento com Deus. A base da nossa fé é o nosso relacionamento com Deus. É aí que nós acreditamos nas promessas. É aí que nós acreditamos naquilo que Deus tem para nos dar. É o nosso relacionamento com a pessoa de Deus, gente. Não tente trocar Deus pelas coisas de Deus. Não tente trocar Deus por aquilo que Deus pode te dar. Deus já se deu para você. Ele deu o seu próprio Filho, o seu amado Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você quer coisa maior do que isso? E não é só não ir para o inferno, não, gente. Perecer não é só não ir para o inferno. Perecer é não ter os planos dele destruídos para a nossa vida. Ele não quer com que você pereça. Ele quer com que você tenha vida e vida abundante. Aleluia. Fé não é uma mensagem, gente. Fé é um estilo de vida. A gente ensina fé, a gente usa sistema, a gente usa doutrina, a gente usa tudo isso para que vocês possam entender, para que a gente possa entender que fé não é uma mensagem bonita, fé é um estilo de vida. Quer experimentar o que Enoque experimentou? Quem está comigo? Você quer? Você quer? Então nós precisamos aprender a como andar pela fé. A como responder a Deus, gente, em toda e qualquer situação. Você não foi criado para responder às situações, você foi criado para responder a Deus. Há algo dentro de você que queima, porque Deus está chamando você. Vem mais para perto, vem mais para perto.
quanto mais eu o busco, mais eu o conheço. E quanto mais eu o conheço, mais eu o busco. Quanto mais eu o busco, mais eu o conheço. Quanto mais eu o conheço, mais eu o busco. Quanto mais eu te conheço, mais te quero. Quanto mais eu te procuro, mais encontro-me em ti. Quanto mais eu te conheço, mais te quero. Quanto mais eu te procuro, mais encontro-me em ti. No jardim da tua presença, eu sou filho teu. No jardim do teu deleite, eu sou teu e tu és meu. Nada falta, eu tenho tudo o que precisa. Tua presença me restaura ao teu santo lugar. Essa é a nossa realidade, gente. Olha só, Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O interessante é que essa palavra esperar não tem a ver com aquela espera quando você está esperando um ônibus. Saco. Já passou 609? Aí quando vem 619, não, 619 só vem lotado, gente, só desgraça. Tipo 910 da ilha. Parece que ele já sai do ponto final, já foi feito, o ônibus já foi feito para sair lotado. Essa espera aí não tem a ver com uma passividade nossa. Essa palavra esperar é a palavra cavar, que significa ligar-se com outro. Aleluia! Mudou o sentido do versículo. Ligar-se com o outro, com o sentido de se enrolar. Estamos junto e misturado. É isso que quer dizer, cavar. Vamos traduzir então? Mas os que se ligam com o Senhor, mas os que se enrolam com o Senhor, mas os que se misturam com o Senhor, mas os que se unem com o Senhor, esses renovam as suas forças. São esses, porque a nossa força não está na nossa própria consciência. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas os que esperam, e esperar aqui não é passivo. Esperar fala de uma atitude sua e minha. Eu vou me ligar a Deus. Deus já abriu as portas, agora eu vou. Acheguemo-nos. Fala aí para o teu irmão, acheguemo-nos. Aleluia, acheguemo-nos, aproximemo-nos. Olha só, outro verso, esse aqui, 1 Coríntios 6, 7. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. A palavra unir aqui, kolau, significa juntar-se, apegar-se, fazer companhia, alcançar, no sentido de que Deus não está longe, no sentido de que você pode agarrar a Deus. Não é igual o Zaqueu que viu Jesus de longe. Eu estou falando de ver Jesus de perto. Estou falando daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há não sei quanto tempo. E ela correu e ela alcançou Jesus. E ela tocou em Jesus. Aquele que se une é aquele que toca, é aquele que vive perto. Igual Enoque, que andava tão perto, que tocava em Deus. A palavra kolau, unir-se, é da onde vem a palavra cola. Cola, tipo aquela polar que você usa no seu escritório. É daí que vem a palavra cola, unir. E depois que você cola, meu irmão, cola 2 folhas. E depois de um tempo, vai tentar separar. Rasga, não é a mesma coisa. Aquele que se une, aquele que se cola. Interessante que a palavra colar também significa cimentar. Aquele que se cimenta com Deus. É um só espírito com Ele. A palavra colar significa prender junto. Aderir
fixar firmemente. Essa é a nossa posição. Enoque se fixou firmemente. Enoque colou com Deus. Sabe quando a gente fala assim, cola com fulano de tal? Essa palavra aqui. Cola com o pastor Marquinhos que tu vai bem. Cola com ele, aleluia. Cola com o pastor Hélio que você vai adiante. Cola com ele, se une, se prende, faz aliança, não deixa ir embora, não deixa sair enquanto não te abençoar, não deixa fugir das suas vistas. Você precisa disso, eu preciso disso. Aquele que se une ao Senhor, olha só, tem um só DNA com ele. O que é o DNA? Tem o pai, a mãe, parte do DNA do pai, parte do DNA da mãe, que se une e forma um indivíduo. Uma nova classe de seres que nunca foi visto. Se você é nova criatura, o passado já ficou para trás. Ele está fazendo coisas novas todos os dias. Ele está transformando a sua vida. Deus é Deus de coisas novas. Você tem o DNA de Deus. E Deus está chamando a gente. Gente, vamos andar. Vamos fluir. Vamos ter comunhão. O irmão Kenneth Hagin, ele fala que comunhão com o Pai é a origem da fé verdadeira. Quer saber onde flui a sua fé? Na união com Deus. Não é só ler a Bíblia não, gente. Não é só ler a Bíblia. A palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada quer dizer que o Espírito Santo é quem fala para você. Você lembra que o apóstolo Paulo fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica? O que é a letra mata? A letra mata é só observar as coisas que Deus diz de uma maneira religiosa. Só para você saber que Deus falou, não matarás. Não xingarás o Flamengo nem o Vasco. Não roubarás na final, aleluia. Brincadeira, nem assisti. É só olhar para a palavra que é vida. João capítulo 5, verso 39, verso 40. Jesus fala isso para aqueles homens que andavam com ele. Vocês observam a palavra e vocês julgam que na palavra vocês têm vida. Só que vocês não vêm a mim para terem a vida, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós estamos falando que a verdadeira fé, ela vem de uma comunhão verdadeira com a pessoa de Deus. Comunhão profunda com aqueles que temem. Então, gente, o nosso espírito recriado, ele está pronto para ouvir a voz de Deus. Mas nós precisamos então desenvolver essa sensibilidade. E sensibilidade vem, gente, quando a gente para ouvir a voz de Deus. Eu acho que a gente falou um pouquinho disso semana passada. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei. Quando a gente falou de Elias, que Elias foi se refugiar, e veio o fogo, e veio o vento, e veio aquilo outro, e veio a torcida do Flamengo passando, e veio o barulho, e veio aquilo outro, mas Deus não estava nisso, aleluia. Deus estava onde? Na brisa suave. Aquietai-vos. Onde nós desenvolvemos sensibilidade espiritual? Quando você treina os seus ouvidos espirituais. Quando a gente treina os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. João capítulo 10, ele é nosso pastor. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. E seguem a voz do pastor. A nossa dependência de Deus aumenta a nossa sensibilidade espiritual. E quando a gente fala dependência de Deus, eu estou me lembrando de Moisés que disse, Senhor, se a tua presença não for, eu não quero ir não. É ou não é? Se você não for, eu não quero ir não. Vou depender de você. É para mim? Senhor, fala comigo. Eu não quero dar com os burros na água. Eu não quero, Senhor, ter destruição na minha... Fala comigo. É para mim? Então eu vou. Não é para mim? Então é para outro. Essa dependência de saber esperar, essa dependência de saber seguir, de preferir a voz de Deus,
ao invés dos meus próprios planos, do meu próprio pensamento. Dependência de Deus aumenta a nossa sensibilidade. Quanto mais dependente você for de Deus, mais sensível você vai ser à presença dEle. Olha só o que diz o Salmo 89, verso 15, na NVI, diz: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te. Diga assim comigo: eu estou aprendendo. Eu também estou aprendendo, gente. Você não sabe como essa série tem me abençoado. E a gente sempre fala aqui, gente, quando a gente está traçando uma série, um objetivo para uma série, a gente ora e a gente busca. Gente, nós somos super abençoados. Sabe por quê? Porque eu e você, nós precisamos experimentar isso que eu estou pregando. Eu e você precisamos disso, é final dos tempos, gente. É final dos tempos, Jesus está voltando, as coisas estão se intensificando, e eu não quero ficar para trás, eu não quero ficar lá atrás. Apesar de eu entrar, eu não quero ficar lá atrás, eu quero ir lá para frente. Eu quero estar naquela tropa que ouve os sussurros do general. Eu não quero ser aquela que fica lá atrás de que ele disse? O que foi que ele falou? Aí como é que fala aquela brincadeira do telefone sem fio? Sempre dá errado. Não, eu acho que ele disse isso aqui. Não, mas aí você fala com o outro. Não, eu acho que ele disse X, eu acho que ele disse Y. Mas quando você está lá na frente, você ouve direto a voz do Espírito, os sussurros da voz de Deus, Deus nos guiando, Deus nos dirigindo. Como é feliz o homem que aprendeu a clamar-te Senhor, e que anda na luz da tua presença. E a palavra luz, ela tem o sentido de ser luz ou uma inundação. E a gente aprende que luz é revelação da palavra. A gente aprende que luz, ela é a revelação que é crescente e abundante. Eu não quero um pouquinho de luz não, gente. Você pode ter um pouquinho de luz da presença de Deus, se você ligar o botãozinho, pouco. Se o seu desejo for pouco, a luz vai ser pouca, a revelação vai ser pouca. Tudo depende, como diz o pastor Hélio, do tamanho da bitola do cano. Quer mais? Aumenta a bitola. Quer mais? Busca mais. Quer mais? Ora mais. Quer mais? Se joga mais na revelação da palavra. Luz fala de uma revelação que é crescente e abundante. Isaías capítulo 60, verso 1 e 3 diz: dispõe-te. Acorda o teu irmão aí e fala: dispõe-te. Dispõe-te. Ou seja, se prepara. Se prepara, dispõe-te. Está disposto? A gente tem que ir lá para não sei aonde. Vamos lá para a Ilha Grande. Está tudo pago, mas tem que sair às 3 da manhã. Passeio está pago, aqueles passeios de barco maravilhoso. Está tudo pago, tem que sair às 3 da manhã. Duvido se às 3 da manhã, se tu não acorda disposto. Eu me lembro quando eu era pequeno, naquela época eu gostava de praia. Hoje eu não sou muito fã não. Mas naquela época, quando minha mãe falava assim, vamos na praia. Gente, eu tinha um livrinho amarelinho, que era dos 3 porquinhos. Eu botava na janela. Por quê? Olha a ideia. Porque quando Deus virou amarelo, Ele vai lembrar que tem que fazer sol, que é amarelo, para eu poder ir para a praia. E você sabe como é que é criança? Falou no dia anterior, vamos para a praia, mas ela nem dorme. E quando você consegue fazer com que ela durma, ela já acorda, pá! No dia seguinte, que ela tem que ir para a escola, não é a mesma coisa. Parece que a criança até mudou. Isaías está falando, dispõe-te. Muda o teu interior, muda a tua disposição. É isso que eu falo, gente. Não vem para cá achando que você vai ouvir apenas uma mensagem. Dispõe-te, porque Deus quer falar com a gente. Dispõe-te. Se necessário for, acorda mais cedo. Se necessário for, vá dormir mais tarde. Mas crie em você uma disposição. Abra espaço para que isso aconteça na sua vida. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua... Olha a preparação, está vindo a luz, está vindo a revelação, aleluia. Deus está para mandar a revelação que você tem esperado. Deus tem para mandar a vitória, mas é preciso disposição.
essa sensibilidade vem quando a gente levanta e se dispõe. Essa sensibilidade no nosso espírito vem, não quando a gente fica esperando passivamente. Eu queria ter tanta fome de Deus. O que você está fazendo? Não, lembra aquele verso de Isaías 40? Eu estou esperando no Senhor. Não, dispõe-te. Dispõe-te, pega a Bíblia para ler. Mas pastor, eu sinto tanto sono, mas pega para ler. Pastor, não consigo orar mais do que 5 minutos. Ora 2, mas ora com disposição. Dispõe-te, faz alguma coisa, muda a disposição do teu coração. Eu me lembro uma vez quando eu falo assim, esse lance de disposição. Eu tinha uma professora, quando eu fazia um curso de turismo e hotelaria. Turismo e hotelaria? E era uma professora de administração. Sexta-feira, último tempo, e a professora falava assim, porque Taylor e Fayol e os chefes da administração, sexta-feira, último tempo. Mas se você está fazendo turismo e hotelaria, isso quer dizer que talvez você vá ser gerente de um hotel e você precisa de administração. O que eu comecei a ver? Se eu preciso disso, eu tenho que mudar a disposição do meu coração. E o que parece chato se tornou algo agradável. E às vezes a gente vem para a igreja e a gente está passando por alguma dificuldade, não sei, e parece ser um negócio chato. Muda a disposição do teu coração e você vai ver como é que Deus vai falar livremente ao teu coração. Muda a disposição do teu coração. Fala aí para o teu irmão, muda a disposição, porque vem a tua luz. Fala, está chegando a revelação. Fala, é hoje. Aleluia. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Olha a glória, kavod, a luz de Deus, o brilho da presença de Deus, porque Deus vai aparecer através da tua vida. Quando? Pastor, quando eu ficar esperando, quando eu me dispuser, quando eu me jogar, vem para cá para fazer atos. Tem curso modular, tem curso de 2 anos, tem curso de 4 meses. Vem para cá. Pastor, mas eu já fiz. Faz de novo. É domingo, dá para fazer. Pastor, segunda eu não posso. Então vem domingo. Faz de novo. Vem firmar os teus fundamentos. E vem no culto de terça-feira. E se puder, vem no culto de quinta-feira. Vem, dispõe-te. Disponibiliza a tua vida para Ele, gente. Senhor, aqui está a minha vida. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Parecia até piadinha que Deus estava fazendo com Isaías. Só tinha ele e Isaías. Quem poderá me defender? A quem enviarei? E está Isaías. Envia-me a mim. Dispõe-te. Muda o teu coração, muda a disposição do teu coração, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Como? Quando você se dispôs. As nações se encaminham para a luz, para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Quando você muda a disposição do teu coração. Deixa eu ver só mais um caso com você. Abra em 1 Samuel. Eu quero falar sobre, assim como Enoque foi tomado e experimentou uma medida de Deus, porque ele andou pela fé, porque ele conhecia Deus, ele andava próximo de Deus. 1 Samuel capítulo 10 fala de quando Samuel ungiu a Saul. E a partir aqui do verso 5, leia aí comigo, depois a gente vai ver 1 Samuel capítulo 19, 2 experiências de Saul com a presença de Deus.
E aqui Saul estava iniciando a sua jornada como rei. Estava tudo fresquinho. Primeiro amor. Envia-me a mim, Senhor. Se tu queres que eu vá ao Congo, eu vou ao Congo. Aleluia. Aos camarões, eu vou aos camarões. Aleluia. Aquele negócio fresquinho. Saul estava naquele início daquela jornada ali com Deus. E diz no verso 5, diz: então seguirás a Gibeá e Eloim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão fazendo o quê? Só tocando música. É isso que eles estarão fazendo? Eles estarão profetizando. Verso 6, o Espírito do Senhor se apossará de ti. Mesma palavra de Gênesis capítulo 5. Ele te tomará. E profetizarás com eles, e tu serás mudado num outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Começou ali, pá. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Fala, é hoje. Verso 10, chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: o que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? O que era essa companhia de profetas, gente? É interessante saber que Samuel, a gente vê essa escola de profetas, a gente vê Elias como um dos professores dessa escola de profetas, Eliseu. E essa escola de profetas, gente, não era uma escola para formar profetas. Ah, pastor, eu vou estudar na Atos. Por quê? Porque eu vou sair formado pastor. Vou estudar teologia, porque quando eu acabar a teologia, eu vou sair pastor, quiçá bispo. A escola de profetas não era para gerar profetas na função de profetas. O que era essa escola de profetas? Eram homens comuns, que trabalhavam, que estudavam, mas que se reuniam para estudar a palavra, mas que se reuniam para conhecer a Deus. A escola de profetas, eles eram reconhecidos como pessoas que se reuniam para buscar a Deus. Qual era o objetivo da escola de profetas, pastor? Estudar a palavra, para obter o verdadeiro conhecimento da pessoa de Deus, para conhecerem a sua vontade e descobrirem como responder a Ele. Isso não se adequa ao que a gente está fazendo aqui hoje, não? Você consegue perceber que é justamente o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos sendo treinados como profetas, como uma voz profética, para que a gente possa falar por inspiração divina, para que o Espírito Santo possa usar o nosso coração, possa usar a nossa boca, para que a gente possa deixar vazar o rio de Deus, o mover do Espírito. Qual era a marca desse pessoal que se juntava? A marca é devoção. Quando as pessoas pensavam na escola de profetas, eles pensavam, lá vai um grupo de pessoas devotas a Deus, lá vai um grupo de pessoas dedicadas a Deus, lá vai um grupo de pessoas que se dispõem a servir a Deus. Eu digo mais uma vez, pessoas que trabalhavam, pessoas que tinham seus ofícios, talvez tinham a sua família, mas eram pessoas que gastavam tempo e se reuniam para buscar a Deus. E o que acontece quando pessoas buscam Deus? Ele vem. O que aconteceu quando esses profetas estavam louvando a Deus com saltérios, com harpas e profetizando, declarando palavras de vida, declarando palavras de vida, declarando palavras de Deus? Quando Saul chegou naquele ambiente,
Saul começou a profetizar. Saul foi mudado num outro homem. As pessoas que conheciam Saul falaram: aquele ali é o filho de Quis? Porque não está aparecendo isso muito não. Saul não é desse de profeta. Saul está na escola de profetas. Saul se devotou a Deus. Saul se dedicou a Deus. Saul se dispôs a viver uma vida totalmente diferente. A marca então era devoção, gente. Eu vou ler essa citação aqui rapidinho para a gente terminar. Eu gosto muito dessa citação. Não coloquei aqui na tela não, mas eu gosto muito dessa citação de um arcebispo da Cantuária, de muito tempo atrás, chamado William Temple. E olha só o que ele diz sobre adoração. Veja se não encaixa com essa escola de profetas. Adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. Adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus. É alimentar a mente com a verdade do Senhor. É purificar a imaginação pela beleza do Criador. É abrir o coração para o amor do Pai e devotar a vontade aos propósitos divinos. Devoção, gente, demanda disposição. Anota essa última frase aí, por favor. Devoção demanda disposição. A marca desse povo era a devoção. Era aprender não somente o dever de orar, mas como orar. Era aprender a como se aproximar de Deus, como exercer fé, como entender os ensinos do Espírito e como obedecer. Eu digo para você que é membro dessa igreja, que essa igreja é uma escola de profetas. Essa igreja é uma igreja, uma escola de profetas. O que a gente quer ver em você, sabe o que a gente quer ver formado em você, como pastores dessa igreja? Devoção. Devoção. Assim como o apóstolo João, ele chega ao ponto de dizer: não tenho maior alegria ao ver que os meus filhos andam na verdade. E para andar na verdade tem que ser devota à verdade. Eu não abro mão da verdade. Eu não fico com qualquer outra verdade. A verdade de Deus para mim não é relativa, ela é absoluta. Ah, pastor, a verdade é muito... Não tem nada de relatividade na verdade. Ele é a verdade, é artigo singular. Ele é a verdade, é definido. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é a vida. E eu sou devoto a ele. Eu sou dedicado, eu me disponho. Esse grupo se reunia. E quando esse grupo, aleluia, eles saíam a profetizar, as coisas aconteciam. Não é interessante que você vê que esse grupo saíam com saltérios, com harpas, ou seja, a música estava muito envolvida, gente. A música como ferramenta está muito envolvida no propósito profético de Deus. E você vê que quando o profeta, ele chama um tangedor, quando Elias chama o tangedor, e ele quer profetizar, ele não chama qualquer tangedor. O Espírito Santo me falou isso, ele falou: ele não chama qualquer tangedor, ele chama um aluno da escola de profetas. Porque assim que aquele homem da escola de profetas começa a profetizar com o seu instrumento, diz a palavra que a mão do Senhor vem forte sobre o profeta. Posso te dizer que a Bíblia não confirma isso, mas porque em 1 Samuel capítulo 19, a gente não chegou a ler, mas em 1 Samuel capítulo 19, quando Davi está fugindo de Saul, ele vai para Samuel, ele vai para Ramá. Ou seja, Davi já devia ter ouvido falar da escola de profetas, Davi já devia falar de uma devoção de um povo. E Davi, o que ele fazia quando ele estava no campo? Ele estava se devotando a Deus, ele estava se dispondo a Deus, se disponibilizando a Deus.
Gente, isso é lindo. Quando Saul tem um problema com um espírito maligno que o atormentava, a quem que ele chama? Uma pessoa devota a Deus. E diz a palavra que quando ele começa a tocar o seu instrumento, e eu acredito, com base nisso que nós estamos aprendendo, que Davi não apenas tocava um instrumento, Davi profetizava. E quando ele profetizava, o Espírito do Senhor vinha. Aleluia! É isso, é com isso que nós estamos preocupados. A nossa devoção é para que o Espírito de Deus venha, e com que do nosso interior rios de água viva fluam de dentro de nós. E assim como Deus estava com Davi, não era porque Davi sabia tocar bem. A Bíblia diz que Davi sabia tocar bem, mas o mais interessante é que a Bíblia fala que Deus era com ele. Essa escola de profetas eram homens e mulheres que andavam com Deus. Eram homens e mulheres dispostos a viver a vida de Deus, a viver o sobrenatural. Pessoas devotas, olha só, pessoas que têm intimidade com Deus, despertam a sensibilidade no coração dos que estão ao seu redor, porque pessoas que têm intimidade com Deus carregam, saturam o ar onde estão com a presença de Deus, porque toda decisão que você toma é baseada naquilo que Deus diz. Toda decisão, todo pensamento, quando as pessoas vêm falar alguma coisa com você, você está jogando a palavra. Você diz, eu vou orar primeiro, eu vou buscar a Deus primeiro. Você satura um ambiente, você diz que você está disposto primeiro a Ele, você busca primeiro o reino dEle, e depois as outras coisas te serão acrescentadas. Escola de profetas. Escola de profetas. Escola de profetas. Interessante. 1 Samuel capítulo 19, quando fala desse episódio de Saul. Saul aqui já estava perseguindo Davi, e ele manda uma tropa para pegar Davi, e diz que Davi estava lá no meio da escola de profetas, estava lá com aqueles homens, e aqueles homens estavam profetizando. O que aconteceu com aquela primeira tropa que foi enviada? A Bíblia diz: caíram num transe no espírito. Aí Saul falou: está demorando muito, vai outra tropa. O que aconteceu com a segunda tropa? Caíram num transe no espírito. Aí Saul falou: não é possível, vou mandar a terceira tropa. O que aconteceu com a terceira tropa? Caiu num transe no espírito. Saul falou: não é possível, aquilo que tu tens que fazer, eu que tenho que fazer mesmo, então eu que vou fazer. Saul foi. O que aconteceu com Saul? Caiu num transe no espírito, ao ponto dele tirar sua roupa e ficar nu. Sabe por quê? Na presença de Deus nós precisamos nos desnudar da nossa própria identidade, do nosso próprio pensamento. É o que acontece quando nós nos devotamos a Deus. Em Levíticos, aleluia, o primeiro sacrifício que fala lá em Levíticos é o sacrifício de ofertas queimadas. Gênesis capítulo 22, quando fala do sacrifício de Abraão, sacrifício de ofertas queimadas. O sacrifício de ofertas queimadas era um sacrifício de devoção. A primeira vez que nós vemos a palavra adoração aparecendo na Bíblia, sendo escrita na Bíblia, em Gênesis capítulo 22, está associada a um sacrifício de devoção. A adoração é a nossa devoção para Ele. Ele é tudo para nós. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o começo, o meio e o fim. E como a gente canta, nada mais importa. Fique de pé, por favor. Nada mais importa. Eu quero te incentivar a você sair daqui com isso no teu coração para Deus. Senhor, eu preciso me lançar mais nos teus braços. Você que nos acompanha pela internet, não perca essa oportunidade de você se lançar na presença de Deus,
de você experimentar o que Enoque experimentou, porque Enoque estava colado com Deus. Não dê brecha nesse relacionamento. Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão de você viver unido, pegado, cimentado com Ele. Não dá mais para separar, porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele.